E aí, pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. Hoje o canal tá florido, né? Tô com a doutora Nicaira Rodrigues. Aliás, ela esteve em Taubaté, foi um sucesso e vai estar em Pinda com a gente também. Vou dar só um pouquinho dela pra gente aqui, ó. Ela é pós em Direito Imobiliário e é membro da Comissão de Direito Condominial em São José dos Campos e membro da Comissão de Imobiliário de Taubaté. Eu sou o Jaime Roque, como todo mundo já sabe, sou o diretor do Vale Síndico e vamos aqui aos recadinhos do coração, para variar um pouquinho, né, Nathalie? Olha como é que você vê. Boa tarde. Ontem eu trouxe um homem aqui, um cara feio, né? E hoje eu estou melhorando aqui o astral aqui, né, gente? Ô Paulo, desculpa aí, viu, Paulo, mas não tinha jeito de... Agradecimentos aqui ao Assistem, o Douglas, ao Horizonte, ao Manolo, ao Alvo Zeladoria, ao Serjão, a Hortecom, Claudinei, Maria e o Sérgio hoje, que é o claquete aqui, a Lima Coberturas, ao Alexandre, a Itapura Seguros, ao Paulo e ao Celso, a Comissão de Direito Condominial de Jacareí, o Dr. Marcos Veloso, a de São José dos Campos, a doutora Marcela Godin e ao Dr. Davi Bastos, e a Comissão de Direito Imobiliário de Taubaté, a Dr. Alexandre Ferri. Tem aqui também uma craquete júnior aqui, qual que é o nome? Luana. Luana. Fala aí, Luana. Luana. Aí, você tá aparecendo aqui. Isso mesmo. Nosso assunto hoje aqui é um assunto que aflige muitos síndicos, né? Que às vezes até um terror deles. Exato. Inquilinos. Doutora, o condomínio tem uma relação jurídica com o inquilino? Esse assunto é um assunto muito polêmico, né? O inquilino, enfim, no geral, a relação, não existe uma relação jurídica com o inquilino, e sim somente com o proprietário do imóvel. Quando o inquilino ele entra no imóvel, lembra que eu falei para você que eu ia quebrar? A gente tem, sabe, um roteiro, gente, olha aqui, ó. Mas sai totalmente fora do roteiro, às vezes eu né? saio do roteiro, né? O inquilino ele não tem uma relação jurídica, porém ele tem a posse do imóvel. Ele tem a posse do imóvel que decorre de um contrato de locação. De um contrato de locação. Que ali ele tem que sim cumprir no contrato de locação visa que ele tem que cumprir a respeitar a regra condominial. A regra condominial. E isso é um grande problema que eu vejo nessa relação. Mas o que eu ia colocar do inquilino para os síndicos quando o inquilino entrar, o problema que vocês têm que resolver sempre é cadastro. Exato. Você tem que cadastrar, não dizer que eu vou puxar a ficha que é criminal, não, nada disso. Mesmo porque nem pode. Sim. Né? Mas fazer muito bem feito, um cadastro muito bem feito, e realmente com o contrato de locação, ter autorização da administradora para entrar certinho, para você não ter dor de cabeça depois, né? Até mesmo porque esse contrato de locação depois, na hora da cobrança, né, você pode utilizar contra o proprietário que não pagar, né? Porque, exato. né? É isso mesmo, precisa ter ao entrar no condomínio, precisa que se peça o contrato de locação, se faça esse cadastro certinho e até complementando aqui, já me lembrando que o nome do boleto, né, deve continuar no nome do proprietário. Sim, aqui na administradora, na verdade, vai em nome dos dois, vai primeiro o proprietário e embaixo vai o inquilino, né? Isso. Entendeu? Que tem administradora que muda, né? Sim, não deveria. Não deveria. Foi boa, ótima colocação. Voltando agora ao roteiro. O inquilino pode votar em assembleia sem procuração? Isso daí
já houve uma polêmica em relação a isso. Perguntaram lá no evento, né? Porém, o inquilino não pode votar em assembleia se ele não tiver com uma procuração. Até porque o artigo 1337 do Código Civil, ele restringe o direito a voto somente ao proprietário que estiver quite com suas obrigações. Eu também não tenho dúvida nenhuma a respeito disso, e nas assembleias que nós praticamos aqui exigimos a procuração. Sim, até para não ter nenhum problema de anulação, enfim, O que pode ser feito é uma procuração definitiva, ou seja, de acordo com o prazo contratual do contrato de locação. Eu não vejo problema, daí dá uma só para ele representar o proprietário, né? Quais são as despesas de responsabilidade do inquilino? A lei de inquilinato, na verdade, quem tem a obrigação pelo pagamento é o condômino, né? É o proprietário. Porém, a lei de inquilinato, ela prevê que poderá ser transferido para o locatário, o valor da taxa ordinária, que são aquelas despesas rotineiras do condomínio, né? É assim, eu sempre aconselho, porque aqui na administradora, o que nós mais vemos é que na inadimplência o problema sempre ocorre quando o locador deixa a taxa de condomínio para o inquilino pagar. Sim. Então eu sempre aconselho que o locador nunca faça isso, que ele faça o contrato de locação com o valor cheio. E ele pague a taxa de condomínio. Assim ele vai evitar esse problema, porque muitas vezes... Quem paga é o proprietário. Exato, né? muitas vezes chega depois de 6 meses, ele confia lá na imobiliária, você trabalha no ramo imobiliário, algumas imobiliárias exigem esse comprovante mês a mês, mas muita imobiliária deixa passar. Aí chega lá depois de um ano, aí ele vai ver que está devendo 12 meses de condomínio e acha ruim que por que chegou nesse ponto. Aí não é só isso também, né? Aí vai ter, se bem que hoje IPTU, né, e algumas coisas nesse sentido. No caso de condomínios, faça sempre com que você faça o contrato de valor cheio. Sim, né? É mais fácil até, né? Para evitar alguma confusão. Exatamente. Aí não tem nem essa separação de taxa ordinária, disso e daquilo, né? Quem paga fundo de reserva, inquilino ou proprietário? O proprietário que deve pagar um fundo de reserva, até porque é um fundo que é arrecadado para uma emergência, né? Então cabe a ele. Só que se por um acaso houver uma retirada desse fundo de reserva para pagamento de taxa ordinária, aí entrando pela lei do inquilinato, o inquilino é obrigado a repor esse fundo. É outra coisa também que é complexo, doutor, porque o que acontece? Vou dar um exemplo para vocês. Esse negócio de reposição de taxa pelo inquilino, de fundo de reserva, exemplo, estourou um cano no meio do condomínio e a água veio, em vez de 3 mil, veio 7 mil. A água, esse vazamento, é uma despesa ordinária, entendeu? Mas saiu, não tinha dinheiro lá, saiu do fundo de reserva. Aí o inquilino, não, se daí quem tem que pagar é o proprietário. Na verdade, não. Né? Pela lei de locação, não. Então, a questão de análise aí é muito complexa, porque o que o inquilino não paga vai pintar o prédio, tudo que vai melhorar embelezamento, vai comprar cadeira para piscina, enfim, só esse tipo de coisa. Qualquer outra coisa que seja ordinária, despesa do dia a dia, mesmo que mexa com fundo de reserva, ele tem que continuar pagando. Tá certo ou não? Tá certo. Ele tem que repor, né? Tem que pagar a taxa ordinária. Isso, né? Eu falo às vezes aqui, né? Mas eu estou aqui diante de um advogado, né? Tem que tomar cuidado com o que eu falo, viu, gente? Então, o boleto da cota condominial deve estar em nome do inquilino, do proprietário. Nós falamos sobre isso ali em cima. Mas só reafirmando, né? Tem que estar em nome do proprietário, né? E
Mas nós aqui adotamos colocar o nome do proprietário e depois do inquilino. Mas de novo, vou repetir. Façam sempre o contrato com valor cheio, para vocês não terem dor de cabeça depois. Em caso de multa por infração, essa é boa, hein? Essa é ótima. Em caso de multa por infração, quem paga? Inquilino ou proprietário? Bom, quem deve pagar a multa é o inquilino, é o infrator, né? Porque não seria justo, enfim. Só que a relação, por isso que no começo houve essa pergunta, porque a relação jurídica direta é com o proprietário. Então recai essa multa, em caso de inadimplência, sobre a unidade. Daí se o inquilino não pagar, né, o proprietário terá que arcar, né? E é claro que tem um entendimento, que são solidários, enfim, mas o valor final sempre recai sobre o proprietário. Então, mais um aconselhamento. Sempre que for fazer uma notificação, né, seja ela uma notificação comum, né, por infração, ou notificação por multa, né, que seja feita uma via para o inquilino e uma cópia para o proprietário, para que ele tenha noção do que está acontecendo na unidade dele. E tome as medidas que são cabíveis a ele, até porque o contrato de locação prevê que se ele descumprir a regra, poderá ser rescindido esse contrato, né? E dar uma ação de despejo aí. Exatamente. O inquilino antissocial, como agir? Bom, como eu já havia dito, né? Tá cheio? O condômino antissocial, o inquilino, o antissocial é um caso que é polêmico ainda, né? Mas no caso do inquilino, se ele descumpriu a regra, o proprietário poderá fazer a rescisão do contrato, tá? Então ainda é um pouco mais brando. Se o proprietário nada fizer, aí nós temos que tratá-lo da mesma forma que trata o condômino antissocial. Seria aplicar a multa do 1.337, parágrafo único, que é até 10 vezes a taxa condominial. Resumindo, o inquilino foi o antissocial, mas aí como o proprietário não tomou as devidas providências, passa o proprietário a ser o antissocial do negócio, né? Na verdade ele vai acabar pagando a multa caso não haja pagamento por parte do inquilino. Mas é muito difícil chegar nisso, porque na primeira que você manda, né, a segunda, o proprietário já fica alerta, já conversa, porque senão vai sobrar para ele vai pagar, sobrar, né? para ele, com certeza. Bom, depende. Lembrei de uma coisa aqui. Na verdade, eu lembrei de um condomínio aqui onde eles alugaram para um monte de chineses, sabe? E aí os chineses faziam um monte de bagunça lá, e também cada dia que eles iam lá no condomínio, um fazia bagunça, mas daí não dá para saber qual chinês que era, por razões óbvias. Né? Então, daí notificou o proprietário, mas como o contrato dele era muito bom, ele ficou reticente ele pagou a primeira multa, foi uma multa, foi dobrada e tal. O proprietário pagou a multa? Foi, mas pagou entre aspas, porque era uma fábrica, a fábrica acabou pagando tudo, mas até chegar num ponto que realmente, né, de tanta multa, ele acabou não rescindiu, eles acabaram tomando providência. Mas eu lembrei desse fato aí que foi engraçado. Sim. Proprietário que só aluga a unidade pode continuar usando a garagem? Não só a garagem, vamos lá. A área comum, sim, piscina. Vamos por partes então. Se o objeto do contrato for somente a unidade, não tem problema nenhum ele utilizar a garagem.
desde que ele demonstre isso, esse arranjo contratual para a administração do condomínio, para que eles saibam o que está acontecendo, né? Se ele vai poder usar, para não haver nenhum conflito ali. Agora, com relação ao uso, né, das áreas comuns, a área de lazer, enfim, ele não pode, porque ele transferiu, através de um contrato, a posse. Então, cabe somente ao inquilino a utilização da área de lazer. Então, foi por isso que você só colocou a garagem? Não, porque eu imaginei que a gente ia conversar a respeito disso também. Porque a garagem é um ponto específico. Sim, porque a garagem é um ponto, na verdade, é o acordo que há, né? Assim, o acessório, né? O acessório segue o principal. Aí tem que entrar na análise da garagem. Mas, via de regra, se você aluga, você vai alugar a garagem junto. Exato, isso que eu imaginei. Só que tem um entendimento que, principalmente nas grandes cidades, que o proprietário ou mora perto, enfim, ele quer essa garagem para ele. Então, ele pode fazer a separação. Pode ter a separação. Ele usa, mas somente a garagem, não o resto. Sim, o restante não. Eu quero usar academia. Não, porque não tem academia bacana lá. Não, porque a posse foi passada, né? E se... Não deve, tá? Não deve. Só que a gente sabe que na prática, às vezes, acaba acontecendo. Aluguel de salão de festa, isso acontece muito, um arranjo. Por isso que é importante a convenção tratar disso na convenção, ter essa proibição na convenção. Entendi. Inquilinos, vamos lá. Isso aqui que eu ia perguntar isso. A vaga de garagem pode ser alugada para pessoas alheias ao condomínio? Não, o artigo 1331 do Código Civil, combinado com o artigo 1338, ele fala que não poderá alugar a pessoas alheias ao condomínio, né? Então ele é taxativo nesse sentido. Somente possuidores, enfim, tem que dar o direito de preferência. Entendi. Bacana, né? Muita gente pergunta isso. Esse assunto, né? Esse é o mais polêmico, né? Acabei deixando por último. A questão do Airbnb no condomínio. Como que vamos lidar com isso? Aí a questão da locação temporária, montão de inquilino. Então. Inquilino para dar para um pau, né? A questão da locação por aplicativo, ela é muito polêmica, não tem ainda uma legislação específica para isso, e os nossos tribunais acabam tendo decisões que ainda não estão pacificadas, digamos assim. Cada um decide uma coisa. Tem tribunal que entende que sim, tem tribunal que não, ainda não existe um consenso em relação a isso. O que acontece é que tem toda uma problemática em relação ao contrato de locação por prazo determinado, né? Que é o de curta temporada. Que a legislação, ela disse que poderia ser até 90 dias, que é a lei de inquilinato. E nesse até 90 dias não tem o prazo mínimo. Então, o que acontece? Existe hoje no Senado um projeto de lei que prevê que os condomínios poderão regulamentar essa questão de dizer, se o prazo mínimo para uma temporada será 10 dias, 30 dias, 40 dias, isso a população condominial, através de uma alteração na convenção, com quórum, né, qualificado, enfim, vai poder regulamentar. Mas ainda é um projeto. E também tem a outra questão é sobre a desvirtuação do contrato de temporada. Que é 90 dias, né? Que é 90 dias. Só que o que acontece? São 90 dias. São 90 dias. Se você, o condômino, ele pega e aluga um quarto. Como fica essa questão, né? Aluga um quarto na casa dele. E ele oferta lá o café da manhã, enfim, alguns serviços. É uma descaracterização porque daí já foge do contrato de temporada, né? Isso daí é uma locação por hospedagem.
que teria, em tese, que ser regulamentado pela lei de turismo, né, que efetuar os devidos pagamentos, a devida tributação que envolve isso. Então é bem polêmico, ainda não se tem um norte, né, de como proceder, mas vários setores da economia estão se movimentando, principalmente a rede hoteleira, porque eles precisam de uma regulamentação. É mais um lobby, né, esse negócio. Mas não atinge diretamente o direito de propriedade? Na verdade, o direito de propriedade, que é o garantido pela nossa Constituição, a limitação dele em prol, principalmente no condomínio, da segurança da coletividade. Né? Então é uma briga aí nesse sentido. Deveria ser mesmo, né? Então tá bem complexo. Na verdade também isso está sendo muito aplicado também assim, em cidades que... litorâneas. Turismo. Isso daí já, nessas cidades as decisões já estão um pouco mais pacíficas, mas grandes centros, né? Mas em condomínios estritamente residencial. Eu não vou entrar nem hoje no outro polêmico, que é multipropriedade, porque daí a gente já vai... Multipropriedade, então daí nós vamos longe. Aí vai longe. Né? A questão de cargos eletivos de inquilinos. Não tem nenhum problema. Se não houver restrição na convenção, não teria problema um terceiro, até porque aí surge a figura do síndico profissional, ser eleito por um terceiro, que não seja condômino, ser eleito em assembleia. Nem no conselho? No conselho tem o artigo 1356, ele fala que a Assembleia elegerá membros para o conselho, 3 membros para o conselho fiscal. Então ele fica um pouco vago, é diferente do artigo 1336, que fala realmente sobre que pode ser alheio. Então eu particularmente não vejo nenhum problema nisso, até porque se o síndico pode ser... Posso furar o cronograma? Eles dão um arrepio nessas coisas. Porque a especialidade que eu vou perguntar agora é do Marcos Veloso. Sim, a associação. Daí tem um regulamento. Tem um regulamento próprio. Então, gente, ó, eu estou perguntando passando para o outro especialista, que o Marcos é o especialista da área. Mas, né, sim, vai que... Então, inquilino pode ser presidente de associação? Normalmente a associação, ela veda que tem que ser morador, tem que ser proprietário da unidade. Até onde eu sei, tem que ser proprietário da unidade, não pode ser inquilino. Isso aí, entendeu? Viu como é que é? Eu gosto assim, às vezes eu gosto por isso que é mesa de debate, né? Mesa de debate, sim, né? Entendeu? E quando a gente faz mesa de debate, que a gente faz lá, é ao vivo e a cores, né? Não dá pra fugir da pergunta, né? Tem que ser ali, né? Quer colocar mais alguma coisa sobre inquilino? Não, acho que as perguntas mais recorrentes seriam essas. Se tiver mais alguma, fica à vontade. Eu acho que de inquilino já tá bom, né, por hoje. Por hoje já. Por hoje inquilino já deu. Não, ó, inquilino tô brincando, mas assim, inquilino dentro do condomínio é uma realidade, geralmente são pessoas que muito boas, 99,999, são todos são bacanas, mas é uma relação que a gente tem que trazer hoje aqui, que existe, sim, né? E que os proprietários que são dos imóveis de condomínios não tem jeito de fugir dessa relação, né? Sim, tem que ter essa convivência. Tem que ter essa convivência e tal, e é isso aí. E, assim, até foi bom você tocar nisso, porque o inquilino, ele tem os mesmos direitos, isso, tá, que o proprietário. Ele não pode ser preterido, não pode haver nenhuma discriminação com ele, até porque ele tem a posse do imóvel. A questão do voto, só que ainda que não é permitido. A única coisa que ele não pode é votar em assembleia.
Exato. O resto ele é um condomínio normal. Porque já me perguntaram com relação mas o salão de festa, o proprietário solicitou, mas o outro inquilino também solicitou. Quem solicitou primeiro? Não importa. Né? Então não importa se não tem essa distinção. Não tem. Não existe essa distinção. Qualquer tipo de reserva para se fazer, churrasqueira, quadra, sei lá o que, porque ele é inquilino. Não tem esse tipo de coisa, né? Esse tipo de discriminação dentro do condomínio. Ele tem a posse. Uma vez com a posse, ele não é proprietário, mas ele pode usufruir. Ele usufruir. Toda aquela área de lazer. Então, é bom que saiba disso, né? Uhum. Então, isso aí. Foi um prazer imenso hoje ter a doutora Nicaira aqui. E espero que ela volte mais vezes. Aliás, sábado estaremos em Pinda. Em Pinda, reforçando o pessoal de Pinda para o convite para nos apoiar lá, que os eventos lá para a região de vocês dependem desse apoio, né? Sim, sem dúvida. Né? E a gente quer muito fazer muitos eventos lá, mas eu preciso deles. Sim, para levar o conhecimento. Quer que eu faça a cara triste aqui para poder ver se eles... Né? Então, assim, eu dependo deles para poder que os eventos do Vale Síndico aconteçam lá. Né? Mas é isso aí. Então, eu agradeço de coração mais um vídeo. Obrigada pelo convite e fico no aguardo do próximo convite. Isso, que vai ser breve. Até mais. Até mais.